Vou fazer a prece inicial. Opa, got it. Isso. Deixa eu só completar aqui. Grupo mediúnico, voltaram 1, 2, 3, 4, 5, e mais 6, sábado que vem. Mas tem mais de 20 grupos, né? Muita coisa, né? Muita gente. Nós vamos pensar numa forma aí boa. A hora certa chega. Bom, então vamos iniciar o nosso estudo, né? Vamos fazer a prece inicial e agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, aos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, por essa oportunidade ímpar de estudar Jesus, de estudar o Evangelho, a doutrina espírita, que possamos com esses estudos crescer moralmente, consolidar nosso ideal junto da doutrina espírita, de continuar sempre na evolução íntima, na evolução coletiva também, e que esses estudos possam ser o pilar da nossa jornada até o Cristo. Então, rogamos a proteção do alto, para que a nossa reunião transcorra num clima de muita paz, serenidade e amparo, possamos focar nesses ensinamentos. E nesse intuito também, que nós rogamos a todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, o universo inteiro que precisa, que possamos fazer parte dessa corrente do bem, para que essa energia do amor possa ser mais presente na vida das pessoas, começando em cada um de nós que aqui está. Que os amigos que não puderam estar hoje aqui também recebam as nossas vibrações de amor, e damos por iniciado mais uma reunião do NEP, com base na doutrina espírita, e que assim seja. Bom, amigos, é isso então. Continuando o nosso terceiro estudo, né, terceira parte, que nós estamos estudando a verdadeira família de Jesus. Essa passagem ela está no Evangelho de Marcos, de Mateus e também em Lucas, né? E a gente achou melhor, depois da primeira parte, estudar essas passagens que estão aqui no livro Luz Imperecível. Nós começamos a estudar a semana passada e nós vamos continuar com esse estudo hoje. Nós paramos aqui na parte que fala sobre os familiares, agora a gente vai iniciar na parentela, é isso, Romulo? Positivo. Se puder compartilhar. Vamos lá. Hoje eu cruzei com o Carlinhos, ele disse que não está vindo porque está cuidando do pai, né? O pai dele está muito doente. E é no horário. É isso mesmo. Mas vamos pedir para o pai dele, no finalzinho da reunião, né? Fazer uma vibração para ele. Como que chama? O pai dele? Ah, Eu não sei se também é o mesmo nome do Carlos, se não me engano. Não tenho certeza, viu? Bom, o Gleide, você consegue ler para a gente? Consigo. Parentela. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. E disse-lhe alguém: no decorrer das experiências, a cada instante, surpreendemos alguém a nos dizer algo, informando, argumentando, questionando-nos acerca de fatos, cuja presença traz sempre implícita a proposta do Criador. Diante desse quadro, cabe-nos redobrada atenção, tendo em vista que no plano das reações, a criatura estará refletindo o seu grau de aproveitamento na aprendizagem. Continua. A doutrina
espírita nos informa que há departamentos nos planos espirituais que examinam e selecionam as preces, com os anseios que representam formas de dizer. A própria lei de causa e efeito responde aos propósitos de cada um. Ótimo. Aí. Bom, pessoal, vamos examinar essa passagenzinha aí, né? Sempre fazendo o link com a passagem no todo. Esse momento em que Jesus, né? Que na passagem diz, né? E disse-lhe alguém, né? Quem foi esse alguém? O que quando uma pessoa está falando, quer dizer? O que a gente pode colher quando alguma pessoa externa alguma palavra, alguma frase, algum conhecimento, né? Vamos refletir sobre isso. E fiquem à vontade para começar. Essa é uma visão que eu tenho procurado aprender na vida. A gente falou dela na primeira reunião, mas eu acho que ela é muito difícil para a gente assimilar. Eu tenho muita dificuldade, porque eu me esqueço muito fácil, né? Mas é legal que ele fala assim, ó, no decorrer das experiências, né? A cada instante, né? Então, surpreendemos alguém a nos dizer algo. Então, não importa se a pessoa está em silêncio, se ela está falando, se ela está olhando, se ela está ignorando, né? Ela fala assim, a presença traz sempre implícita a proposta do Criador. Quer dizer, não importa a circunstância, o que está acontecendo e o que a pessoa está trazendo. Se é coisa boa ou se é desafio. Ela está sempre implícita a proposta do Criador. Então, é alguma coisa que Deus espera da gente, ou está propondo para a gente. Se é uma situação que a gente tem que agir para ajudar, então é um dever que a gente tem que cumprir. Se é um desafio, é uma prova, é um aprendizado que a gente tem que passar, ou até mesmo espiar, muitas vezes. E a gente é muito surdo. Então, a gente se perde no nosso automatismo do dia a dia, com a forma que a gente está acostumado a viver, e a gente não presta atenção, né? Então, quando fala assim, viver o momento presente, eu acho que é muito por isso aqui, a gente aprender a prestar atenção, né? O que está acontecendo agora? O que isso está acontecendo espera de mim? Então, até que ele fala assim, ó, o plano das reações, né? Então, a forma como eu reajo, seja com desprezo, porque eu não dei bola, sabe? No momento que eu estava ali, não dei bola, né? Ou reagir com ódio, né? Com raiva, com sede de vingança, com... tudo isso vai mostrando ou se eu reajo com amor, com sentimento de caridade, ainda que às vezes seja só pelo pensamento. Eu achei muito bonito que ele falou aqui, né? Os anseios que representam formas de dizer. Então, às vezes, eu estou diante de alguém, vamos supor que essa pessoa está me trazendo um desafio. Poderia ser infinitos exemplos, mas a pessoa vem e me ofende, me traz um desconforto, um desafio nessa área. Às vezes eu não tenho como falar nada, mas qual que é o anseio, né? Eu posso fazer uma prece de silêncio, né? Por ela, por quem está ao meu redor. E é legal que ele fala assim, ó, a própria lei de causa e efeito responde aos propósitos de cada um, né? Quer dizer, sim, tem o lado do amparo espiritual, mas tem o lado da lei de causa e efeito também, né? Então, se a gente reage alimentando mágoas e raivas dentro da gente, o que vai acontecer, né? Agora, se eu ajo, eu posso até estar sentindo a raiva, porque eu ainda não atingi um nível que eu não consigo, mas se eu faço preces pedindo ajuda para eu conseguir me recompor, para conseguir ter lucidez, não agir por impulso, não dar vazão ao sentimento de vingança, né? Então, esse anseio de não fazer aquilo que eu estou com vontade de fazer também diz muito. E também atrai muita coisa boa para a gente. Então,
Toda hora alguém está querendo dizer alguma coisa para a gente, né? A circunstância está querendo dizer alguma coisa, né? Então, eu acho muito legal. Tenho muita dificuldade com isso, porque na hora que eu vejo o tempo já passou e eu ignorei, né? Agi da forma como eu ajo sempre. Mas fica aí a lembrança de novo. Vamos ver se das próximas vezes eu lembro melhor, né? Mas eu acho, Ramon, que poucas pessoas estarão refletindo seu grau de aproveitamento na aprendizagem. Eu acho que existe poucas pessoas que estão refletindo. Nós ainda agimos muito no automático, muito no impulso, muito na reação. Poucas pessoas estão refletindo na aprendizagem daquele acontecimento. O dia que nós conseguirmos treinar esta atenção redobrada a cada acontecimento, nós nos livraremos de muitos desabores, aborrecimentos, intolerâncias. Nós vamos nos livrar de muitas falhas nos nossos relacionamentos. É porque nós somos desatentos, muito desatentos. Eu acredito, por isso que o texto fala do refletir. A reflexão é um recurso muito importante que não fazemos. O dia que identificarmos isso, nós seremos melhores. Vamos prestando atenção. Foi uma coisa que a gente vai treinando, né? Quem sabe um dia a gente sai melhor dos relacionamentos. É isso que eu observei. O Emmanuel fala que a pedra de toque, né, o que nos impulsiona a desenvolver as nossas habilidades, as nossas aptidões, a nossa evolução, é o outro, né, porque é nesse contato que a gente vai crescendo, né? São nessas experiências que nós vamos exercitando o nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas, e a intencionalidade, né, da espiritualidade superior de Deus é nos concitar a isso, né? É colocar à prova aquilo que nós já aprendemos e aquilo que nós já aprendemos, porque é diferente, né? Você primeiro aprende, depois você aprende e transforma aquela ação, né? Vem a ação, mas depois vem a reação. Então, depois eu devolvo aquela situação em que eu estou vivendo. Então, tudo na nossa vida há essa intencionalidade. De quê? De nós crescermos, de nós aperfeiçoarmos, né? E essa vida de relação com o outro é o que faz com que a gente cresça. É nessa vida de cooperação, de relacionamento, aprendendo com o outro. E sempre chega do alto, tudo aquilo que a gente precisa vem, como diz, em forma de argumentação, né? Em forma de pergunta, às vezes até no silêncio a gente aprende, né? Muito. Então, esse refletir é isso, a gente está desperto, consciente do que aquela situação, do que aquela vida de relação está ali para que eu possa aprender, né? Para que eu possa transformar, né? Realmente em uma pessoa melhor. Interessante que a gente, como espírita, né, deveria ter uma visão um pouco mais ampla sobre essas questões da palavra, né, em si. Porque nós sabemos o conteúdo que tem a palavra quando sai da nossa boca, e também quando a gente estabelece uma relação com outra pessoa, né? Eu estava conversando ontem com um amigo, e sem querer, assim, falando dessa questão do país, né, com que a gente está passando, que é uma questão difícil, mas a gente estava falando mais no lado profissional. Aí ele pegou e falou assim, Fernando, que ele é espírita também, você esqueceu que nós somos espíritas? E nós espíritas sabemos que tudo que nós vamos criar começa no nosso pensamento. Então, se a gente quer construir alguma coisa, a gente tem que acreditar, mas acreditar desde o pensamento. Isso aí depois vai virar uma palavra, vai virar uma construção.
mas, acima de tudo, nós sabemos que existe a vontade de Deus e que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem e não ficar reclamando, não, ele me deu uma, sabe? Porque, às vezes, a gente cai nessa massa, né, de começar a reclamar das situações, e não é bem assim. A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem o poder de criar, e a gente não tem que ficar na lamentação. E a gente percebe que Jesus, em todas as oportunidades, ele aproveitava para dar um ensinamento, né? Como foi essa oportunidade. E então é uma lição bonita para a gente refletir mesmo. E às vezes, Hernani, a gente tem que sair dessa multidão, né? E ter os nossos posicionamentos de acordo com o que a doutrina nos ensina, né? Porque às vezes a multidão tem esse pensamento coletivo, mas eu não posso ser só mais um na multidão, eu preciso ter a minha autonomia e o meu livre pensar, de acordo com aquilo que eu acredito, né? Mas é natural que às vezes a gente tem esses lapsos, né? E vem essa vida de relação nos despertar para aquilo que a gente está meio nublado para nós, né? Então sempre chega, o ensinamento sempre vem. A questão é refletir mesmo no que aquilo que você está querendo me ensinar, né? Ótimo, amigos. Posso falar? Pode. Eu acredito muito, e Emmanuel também fala isso, né? Que quando nós estamos em uma situação de dúvida, uma situação assim de questionamento pessoal, ou num momento até de crise, um momento aflitivo, assim, que se a gente orar com sinceridade, a resposta vem. Então, ele afirma, né? E no Evangelho fala isso, Deus sempre responde às nossas súplicas. E isso é tão assim claro, porque aí essa resposta virá nessa forma como ele cita aí. Às vezes um amigo que chega e fala uma coisa para a gente, um livro que a gente abre, porque eu, pelo menos, assim, sempre que eu tive momentos assim de dificuldade, eu fui no livro, pedi uma inspiração, eu abri o livro e veio para mim uma resposta, uma mensagem, às vezes até não solucionando o problema, mas acalmando aquela situação. Então, essa vinda vai vir num fato que você assiste num noticiário, num livro que você pega para ler, um acontecimento de alguém que chega, qualquer coisa, eu acho que Deus responde. Então, quando ele, né, e falam, né, quando ele está falando, comentando isso aí, é uma assim, é uma coisa da providência divina para nós, penso eu, viu? Para não nos deixando órfãos, nunca, não nos deixando sem a resposta, sem o auxílio, e até para entender, como o Ramon falou, achei interessante a hora que ele fala da lei de causa e efeito, e é mesmo, né? Porque nós temos que entender a resposta de Deus diante de tudo isso, sempre. Essa grande lei de amor que é do Pai, ela também é uma lei de justiça. E, às vezes, nós não queremos perceber isso, né? Muito interessante. Amigos, fiquem à vontade aí, quem quiser comentar mais. Iris, Antônio, Sônia, vocês fiquem à vontade também para comentar. Às vezes eu fico pensando, eu não sei nem até onde esse pensamento é errado, não, mas às vezes eu costumo pedir para Deus, assim, quando eu vejo embaraço, vejo uma situação difícil, às vezes eu peço, se não tiver solução, me ajude a entender, pelo menos, que tem coisa que, de momento, não tem solução. Você vê, assim, tem coisa que tem que continuar acontecendo, tem que ser aquilo. Mas se a gente passar a entender o porquê que está acontecendo aquilo de certa forma, ajuda a gente a conviver mais fácil. Então, são muitas situações que, às vezes, aconteceu na minha vida que, no momento, estava muito difícil e depois eu fui entender por que estava acontecendo, ficou bem mais fácil, aquele grande problema
passou até de ficar bem menor, sabe? Então, são coisas assim, que a gente tem que pensar que, às vezes, nem tudo tem a solução de momento para as coisas, mas só de você entender o que está acontecendo, às vezes, já te dá uma calma para o espírito ali, daquela paz, só de a gente entender. Se não tem solução, mas pelo menos você entende por que está acontecendo aquilo, que às vezes num sufoco, num desespero, vem aquele sentimento de angústia, de tudo, e a gente procura, então, a hora que você vê o entendimento, isso aí facilita muito. Então, eu não sei até onde está certo esse pensamento, mas é uma coisa que, às vezes, no sufoco, eu costumo pedir muito nessas duas opções, ou a solução, ou pelo menos o entendimento do porquê que está acontecendo. O entendimento do porquê já é parte da solução, né, Iris? Por isso que eu falo que a doutrina espírita, nós que temos esse conhecimento, nós somos, assim, né, é uma dádiva do alto. Porque a doutrina espírita nos mostra isso com a lei de causa e efeito de forma muito clara. Então, se a gente ainda não tem a solução, o entendimento já é uma grande parte da solução. E temos que aproveitar esse conhecimento para difundir. Como que a gente difunde ele? Com a nossa conduta. Eu acho que aí é o nosso desafio, né? Passar isso na prática. É verdade, porque eu já vi, por exemplo, muitos comentários da pessoa falando, nossa, eu faço tudo da melhor forma possível, eu tento fazer, eu cito um punhado de coisa boa que faz, falo e tal coisa comigo, não dá certo. Então, quando a gente entende o porquê das coisas, a gente começa a largar de cobrar essa solução, porque às vezes, muitas vezes a pessoa ajuda, não na vontade de ajudar, ela ajuda às vezes na vontade de receber algo em troca, para dizer, e aí quando a pessoa começa a entender essas situações, isso aí também ajuda bastante. Então, é nesse tipo de coisa que às vezes eu penso, quantas vezes eu escutei comentário de gente boa aí, falando, olha, eu fiz isso, faço aquilo, e não sei por que as coisas para mim acontecem assim. Então, aí a falta do entendimento da pessoa, tem hora que eu penso isso. Isso mesmo, a famosa barganha, né? Barganha com a espiritualidade. A gente não pode pensar dessa forma mesmo, não. Muito bom, Iris. Pessoal, podemos passar para frente? Só queria acrescentar uma coisa que o Iris falou, eu tenho vivido isso também. Às vezes, a gente até tem um pouquinho mais de facilidade para entender o porquê das coisas, daqueles caminhos que a gente já tem algum estrado. A gente já passou por aquilo algumas vezes, já refletiu algumas vezes, então você tem um pouco mais de facilidade. Agora, a dificuldade vem mesmo na hora que vem uma bomba que você não passou ainda. Aquela que você não viveu, e aquilo, principalmente se aquilo tocar fundo lá no coração, pegar uma coisa que você mexer com o seu brio ou com uma pessoa que você ama demais. Aí, vixe, a gente tem vários graus, né? Tem hora que a gente fala assim, nossa, agora eu estou conseguindo, né? Vai passando, você vai passando e vai vencendo, vai passando e vai vencendo. De repente acontece uma coisa que você derrapa bonito, assim, com gosto, né? Eles falam, não é possível. Eu já sei, eu já entendi, eu já sei, mas não dei conta. Então é um negócio... Deus vai mandando uns fardos diferentes pra gente, conforme a gente vai ficando musculoso, né? Ginástica espiritual. Mas tudo que é desconhecido causa medo, né? Porque aquilo que você já passou uma vez, você já tem uma noção, né, de como é. Mas quando vem algo que você não conhece, o desconhecido nos causa muito medo, realmente. Isso mesmo. Bom, então vamos em frente. Vamos passar para a próxima parte, Ramon? Eis que estão ali fora. Isso. Gleide, você continua para a gente? Seu microfone, Gleide. Eis que estão ali fora, né? Em sua grande maioria, as criaturas permanecem em movimento de feição exterior, angariando os valores,
a emergirem do mecanismo de interação dos seres. Chega, no entanto, o instante em que as reservas recolhidas acabam por induzirem a reflexão, convocando-nos ao direcionamento rumo à integração. Se, de um lado, ainda permanecemos de fora, aspirando à comunhão com o centro essencial do amor, de outro, estaremos em plano de consciência, servindo de referência a muitos que nos circundam. Nesse ponto, é imperiosa a clareza de sentimento de que a provedora inarredável da segurança encontra-se naquele que afirma: eu sou a porta. Só até aí? Só até aí, Ana? Não, Ramon, desce mais um pouquinho. Tá, mais um pouco. Tua mãe e teus irmãos... Não, é só até aí mesmo, desculpa. A sua Desculpa. Então, esse mesmo. eu vejo nesses textos que, até agora, nós estamos buscando soluções externas. Até então, nós estamos resolvendo as coisas fora. No movimento exterior, nós estávamos, assim, procurando essas soluções. Quando o Íris fala que, quando ele pede a aceitação daquilo que ele não pode modificar, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando o interior, o dentro. Então, agora, nós temos que inverter esse processo para induzir essa reflexão com uma integração. Olha lá, permanecemos de fora, aspirando à comunhão com o centro essencial do amor, do outro também em plano de consciência, servindo de referência a muitos que nos circundam. Todas essas pessoas que resolvem depois e fazem esse trabalho dentro é que servem, ele é referência, porque é aquele tipo de pessoa que entende como trabalhar esse dentro, né? Agora, eu entendo, eu sou a porta, porque sempre tem que ser um trabalho nosso. Parece que tem aquela figura do Cristo com uma porta, ele está atrás da porta, a fechadura é só do lado de fora, você que tem que abrir. Então, se é você que tem que abrir a porta, é um movimento dentro, você tem que tomar a decisão, é você que tem que bater, né? Bater e abrir-se gozar, pedir e obterei. Todas as ações têm que ser nossa, tem esse movimento em nós, porque assim nós seremos capazes de melhor resolver as questões. Porque enquanto a gente buscar fora, nós não estaremos resolvendo as nossas questões. O movimento agora é dentro de nós. Isso é muito sério e é imperioso você entender o que acontece com você. Por isso que é o processo de autoconhecimento. São passos. Até no livro que nós estamos estudando, fala que tem 5 passos. Por exemplo, autoconhecimento, aceitação, depois acho que é decisão e ação, tem umas etapas no procedimento da mente. Mas é um trabalho dentro. Então, primeiro, autoconhecimento, você identifica, depois você aceita, depois você decide, depois você parte para a ação. Mas o trabalho agora tem que ser dentro de nós. O movimento é para dentro. Porque enquanto nós procuramos fora, essas soluções, elas ficaram não resolvidas.
E isso só proporciona, assim, fracasso, insatisfação, mágoa. Nós ficamos piores, não resolvemos. Por isso que o Íris fala que quando aceitamos, que é um dos passos, a aceitação, é muito mais fácil nós percorrermos esse caminho do conflito, da dor. Por isso que são pessoas evangelizadas, tem uma reação de pessoas não evangelizadas. A postura dessa pessoa, educadora, evangelizada, é muito diferente de pessoas que querem resolver, como diz, no tapa, na violência, na discussão, no ganha-ganha, só na disputa, na competição. E isso não vai levar a lugar nenhum. Tanto é que aquele terceiro item da Boa Nova, que é aquele Anã, aquele autoridade lá da igreja da época, orgulhoso e vaidoso, quando fala com Cristo, que missão, que você tem de armas? Quando o Anã interpela o Cristo, ele sempre estava perguntando a Jesus, as armas fora. Aí Jesus falou assim, não, agora eu vim falar das armas de dentro, da verdade, da verdade, completamente oposta às regras até então, porque era vencido, o reino era uma conquista para ser no exterior, era na força, na guerra, na marra. E agora, completamente contrário, o Cristo faz essa proposta de, não trouxe nada, trouxe a verdade, e implantar esse evangelho nos corações, tudo dentro, tudo dentro. E a resposta agora dos cristãos é se realmente nós estamos agindo assim. Se a pessoa refletiu. E nós vamos ser referência. Nós vamos referência para o nosso meio em que nós atuamos. Quando acontece alguma coisa, nós vamos ser força, nós vamos ser farol, nós vamos ser referência para quem nos rodeia. E onde nós estamos aprendendo isso? Nos grupos. Nesses grupos de estudo, onde aprofundamos esse estudo do Evangelho. Sem esse aprofundamento, entendendo mesmo, nesse miudinho, nos NEPs, né, nesse estudo que foi criado, mineiro, é muito interessante, esse autor de Luz Imperecível, é que faz a gente aprofundar mesmo, não ficar na superfície da explicação. Só aí. Muito bom, Gleide. É isso mesmo. Muitas vezes nós temos procurado portas, né, para entrar, que são portas do mundo material. Portas da ilusão, né? Portas que nos levam a lugares que, na verdade, a gente fica no exterior. Mas essa porta verdadeira, que é a porta que Jesus nos mostrou, né? Essa sim vai dar passagem ao interno, mas ao interno que é o nosso interno, ao Deus que cada um tem, né? E trabalhar esse Deus dentro de cada coração, que é o que a gente está fazendo aqui, como você mesmo disse, né? É um desafio muito grande, porque até então nós estamos nos alimentando das energias do exterior. Mas chega um momento que o amor de Deus é tão grande, por mais que ele nos respeita, ele nos atrai. E outra, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos entregar esse amor. Mas quando a gente se entrega a esse amor, a gente encontra as barreiras, né? Primeiro, para você se voltar para o interior, você tem que abandonar velhos hábitos, velhos amigos, velhas tendências, só aí você já tem uma grande dificuldade. E depois, trabalhar suas dificuldades internas
aí é uma briga íntima, né, que cada um vai saber a sua. Mas achei muito interessante essa passagem aí, que vem fazer a gente refletir sobre essa comunhão, né, que fala aqui, comunhão com o centro essencial do amor. Muito, muito, muito forte isso aí. Mas vamos lá, quero ver o que os amigos dizem. Porque tem a nossa essência e tem o nosso ego, ou seja, a nossa personalidade. O maior problema nosso é exatamente quando a gente não entende, põe o ego em primeiro lugar, põe o ego e a personalidade atuando mais forte do que o nosso ser essencial, que é o nosso conteúdo divino, que todos têm e foram criados para essa essência, para o sucesso, para a perfeição. O nosso problema, o que atrapalha é exatamente matar essa personalidade, não no sentido que você não vai aproveitar. É lógico que você está num projeto encarnatório, você tem uma personalidade a vencer. Eu tenho a personalidade Gleide a vencer em tais circunstâncias. Só que eu não sou só isso. Eu não sou só Gleide. Tem mais. Eu tenho que achar nas dificuldades, encontrar essa essência para resolver esse problema da personalidade. Porque a personalidade foi pautada num planejamento para a evolução do próprio espírito. Há uma programação a vencer. E eu tenho que cumprir isso muito bem. E quando eu escapo também de não querer cumprir isso, também está errado. Eu preciso conciliar esse ego, essa personalidade com o meu ser essencial. E quando eu faço essa mescla, né, aí que está falando no texto da transformação, porque aí eu utilizo realmente todos os itens que eu preciso para a minha mudança. Isso é muito importante. Olha que a gente entende a trajetória nossa, a nossa essência, a nossa causa principal, por que você veio. Isso é muito importante, dá um alívio, porque você não veio para muitas coisas, você veio para uma coisinha apenas, uma característica que você tem que mudar. Você não tem que mudar o mundo, é mudar só isso. É muito gostoso, é muito tranquilo, é assim, é evangélico, eu falo, é evangélico, quando você tem essa firmeza, que se você tem essa certeza com Jesus. Então, você sempre vai ser aquela pessoa que você chega, é aquele negócio, entendeu? Tem que ser. Nós temos que ser isso, os evangelizadores, as pessoas que bebem na fonte, tem que ser essa pessoa no seu ambiente. Seja aquela pessoa que ali leva a esperança, leva o bem, leva o serviço ao bem, a humildade, a tarefa. Não é aquela pessoa que está ali naquele meio para pôr um pouco mais de fogo no problema, para causar o transtorno que já existe. É aquela pessoa contrário. Porque por isso que o Anã fala para Jesus, você vem resolver esse reino aí de Deus, não sei o quê. Como assim? Você tem aparato, você tem exércitos, você tem poder, você tem cargos, você tem riquezas. Eu tenho a verdade. Eu tenho a verdade. Então, acabou, como diz. Vocês aceitam ou não, o problema de vocês. Pode. Então, o cristão, por isso que é difícil, porque como a gente não tem esses aplausos do mundo, nós não temos esses títulos ou esses valores do materialismo, nós não temos o prestígio, os aplausos dos homens. Mas quem que a gente quer agradar? Deus ou os homens? Você precisa decidir. O que vocês acham? Boa reflexão. O que vocês acham, pessoal?
Eu achei legal a parte que ele fala aqui das reservas recolhidas, né? Reservas recolhidas acabam por induzirem a reflexão. Porque é aquela história, a gente tem as leis divinas gravadas na consciência. Então, se a gente segue as leis, o papel da dor é só para a gente ir aprendendo. E aí esse aprendizado é rápido, a gente vai expandindo e essa dor ela tem uma intensidade menor. Na medida em que a gente decide por transgredir as leis voluntariamente, persistir, aí a dor vai subindo de intensidade na medida do necessário, né? Até, por exemplo, um espírito, por exemplo, que sofre o exílio de um planeta para outro, talvez o grau maior de dor que a gente tem entendimento, né? Talvez tenha mais do que isso, mas a gente consegue, de alguma forma, imaginar. Né? Mas ele optou tanto por não deixar, mas mesmo ele, que num tempo maior, também está recolhendo essas reservas, né? Reservas recolhidas que levam à reflexão. Então, mesmo quem está nesse nível extremo de necessidade da dor para despertar, também está recolhendo reservas, né? Como se fosse uma ignição, né? Então, a pessoa vai... ela está no mal, ela está fazendo maldade, ela tá. Provavelmente ela segue evoluindo outras áreas, né? As áreas da intelectualidade. Aí, a hora que chegar aquele ponto de virada, que é o limite mesmo, né? Que é, agora, agora não dá mais, eu me entrego, né? Aí ela se conecta com esse lado do amor, né? Que vocês já falaram tanto. Né? Eu perguntei para o autor do livro Inteligência das Emoções, a Lídia, um autor que nós estamos estudando na evangelização, eu perguntei a ele quando que o espírito desperta a consciência. E ele falou, quando ele não aguenta mais as consequências dos seus atos equivocados. Porque por isso que nós não precisamos dar sermão em ninguém e também controlar ninguém. Porque a própria pessoa vai sentir o peso da sua burrada. Ele vai sentir. Deixa ele sentir, porque a hora que ele sentir, ele vai despertar a consciência. Gleide, você sabe quando é que a gente entende isso daí que você falou? Quando a gente percebe que não está adiantando os outros falar com a gente. Sabe? Aquelas coisas assim que na hora que você desperta, você abre os olhos e lembra. Várias pessoas que te falaram, vários estudos que você ouviu, não entendeu, não assimilou. Então, cada um tem seu momento. E a gente vai aprender a entender o outro na hora que a gente entender o nosso. Então, assim, aí eu preciso... A gente apanha tanto, e sofre tanto as consequências e os conflitos dos nossos próprios erros, que, de repente, você é obrigado a despertar. É quase que um impulso natural do espírito, a despertar da consciência. Sabe assim, isso é verdade. Mas chega de sofrer. Esse daí é verdade, só que a gente vê, tem espíritos que ficam tão endurecidos que demora muito, hein? Né? E eu fico, às vezes, me perguntando quais coisas eu não estou assim também, né? Com esse nível de dureza, né? Então, mas o Emmanuel fala que é quando a responsabilidade se aposta do espírito. Então, não adianta. Enquanto a responsabilidade não se apossar do meu espírito, para eu resolver essa questão que está em mim, no meu interno, o de dentro, enquanto eu não despertar a responsabilidade, eu não resolvo. Então, por isso que muita gente, né, na convivência, nas famílias, nas amizades, nos grupos, em todos os relacionamentos, a gente tem uma determinada pressa. E aí, o nosso orientador de Boa Esperança, que é o José, um médico homeopata, que faz parte do nosso grupo, eu acho que ele me usa uma palavra que eu gosto de passar para vocês, passo para todos os meus grupos. Ele fala assim, gente, o problema maior nosso é prestar atenção em
cada ato que nós fazemos. Você acordou, por favor, ele usa a palavra capricha. Ele fala assim, gente, capricha em cada resposta da vida que te está acontecendo. Capricha. E aí, ele me alertou com essa palavra capricha, tanto que ele fala, ele tem, por exemplo, esse médico, ele tem 5 filhos. Agora, você imagina? 5. Assim, o maior é adolescente. Agora, você imagina o tanto de problema que ele tem em casa de menino, que dá trabalho toda hora. Então, ele fala assim, que quanto mais capricho, melhor. E olha que nem sempre ele faz tão bem feito as coisas. Ele até, acho até engraçado o exemplo que ele deu, que ele falou assim, que um dia foi levar o filho dele para uma aula de tênis. Chegando na aula lá, o filho dele entrou na quadra, e ele ficou batendo papo com o pai do outro menino, que também estava na aula lá de tênis. E chegando em casa, ele quis puxar o saco e elogiar o filho, como diz, capricha na atenção do filho. Falou assim, nossa, fulano hoje jogou muito bem, tênis, etc., comentando lá na casa. Aí disse que o menininho virou para ele e disse, que nada, pai, você não está prestando atenção, você está conversando com o pai do outro menino, você não prestou atenção em mim. Quer dizer, na hora, o filho já chamou a atenção dele, que ele não caprichou, entendeu? Então, o tanto que nós somos, gente, olha o tanto que nós fazemos coisa errada e não caprichamos. Nós não caprichamos no nosso relacionamento. Nós somos muito desatentos. Muito essa reflexão que pede esse texto da parentela, da família, essa alerta que esse estudo está fazendo com a gente, mexe realmente com a gente, vê muitos detalhes que a gente não percebia antes. Muito bom. Ótimos exemplos. Pessoal, quem mais quer falar alguma coisa? Meire, Nara? Eu queria falar, assim, além de tudo isso que eu concordo plenamente, eu também vi um outro lado dessa frase aí, né? De estar de fora. Às vezes, nós ficamos de fora da nossa, sim, da nossa participação, da nossa posição. Ele fala aí, né? Essa frase. Então, muitas vezes é cômodo para nós não nos integrarmos às responsabilidades, por exemplo, da religião, dos grupos, da tarefa. Então, é mais fácil ficar de fora. Não se responsabilizar, não se integrar, então a gente fica como que observando e não vamos à luta. Eu acho que é uma outra visão da frase, mas, assim, eu não estou nem discordando de nada, eu concordo com tudo isso. Eu falo assim, também esse, né, e eles lá de fora. Então, às vezes a gente fica de fora de coisas que nós temos responsabilidade de opinar, de participar, de nos integrarmos. Eu estou lendo aquele livro, eu já li, aliás, né? Aquele livro Madame Rivaio, que é sobre a Amélie Boudet. E eu não sabia, e fiquei sabendo nesse livro, o quanto o espiritismo sofreu na França, talvez por isso que as raízes do espiritismo foram transplantadas para o solo brasileiro, porque a revista espírita, a própria sociedade espírita, ela estava sozinha, né? Que o Kardec já tinha desencarnado, e as pessoas, muitos lá, buscavam interesses financeiros, aceitaram esoterismo, aceitaram o budismo, aceitaram tudo na revista e na sociedade, e ela, quando ela se manifestou, ela era sozinha,
ela não teve forças e a revista tomou um rumo diferente. Então, são relatos ali comprobatórios de pesquisa, é um documentário, né, sobre a situação do espiritismo e da França. Então, ela não teve o que fazer até que ela desencarna, e ele conta ali detalhes. Então, eu pensei nessa frase aí também sobre esse aspecto, com relação à doutrina, e não só com relação à doutrina, com relação a fatos que ocorrem na nossa vida. É lógico que nós temos que ter ponderação para não sermos radicais ou sermos intolerantes diante de opiniões diversas. Aí cai até para um outro lado. Mas eu acho que nós temos que ter uma postura de fidelidade à doutrina, de fidelidade aos propósitos do trabalho que está sendo executado, sempre com essa visão que vocês falaram aí, com essa visão de responsabilidade interna, de conhecimento das coisas. Então, esse ficar de fora aí, para mim, também tem essa conotação, né? Porque, às vezes, é muito fácil para nós cruzarmos os braços e deixar, mas nós, como espíritos que somos também modelos para o nosso semelhante, e como espíritas, nós muitas vezes temos que nos posicionar, sim, diante da verdade. Eu penso assim. E é lógico que não causando batalhas, como a Gleide falou ali, mas tendo firmes o nosso pensamento na verdade. Se não pudermos fazer nada, não fomos escutados ou qualquer coisa, mas a nossa postura de exemplo deve continuar sempre para para a fixação ou para a implantação dessa verdade que acreditamos. Aí eu vi um outro lado dessa frasezinha aí, mas é só isso, viu, gente? Nossa, Nara, achei fantástica a sua visão. Porque muitas vezes a gente prefere ficar no anonimato, né? Ficar no conforto do que ir lá e resolver, porque alguém vai ter que resolver. E a gente que tem conhecimento vai ficar fugindo. Muito legal, eu me pego muito pensando nisso. Às vezes, em várias situações do dia a dia, a gente tem que se posicionar, mas com um sentido construtivo. Não para só criticar, né? Mas para ir lá e fazer uma diferença na situação. Não tem que Nara, tá ouvindo? Estou. O que você falou? Quem que é o autor desse livro, da Meli? Ele chama Adilson Calzone. Vou pegar aqui para falar corretinho. Espera aí. Tá. Pessoal, quem vai falar sobre a questão, a gente pode caminhar, vocês fiquem à vontade. Então, mas o maior problema, o Hernani, é o amor com paixão. O problema maior é isso. As pessoas amam, mas amam apaixonadamente, e isso, o exagero, o excesso, que causa desconforto. Não o amar, mas o amar, por exemplo, ser muito radical ou ficar muito preso nessa postura enérgica de combater e de ter razão. Então, o cristão, o espírita, ele é muito bom, Nara. Ele é equilibrado. O problema é o equilíbrio. Porque, às vezes, a pessoa quer, e aí é apaixonada numa coisa que quer competir com aquele problema e causa mais transtorno. Não, aí não, tem que ser na medida certa, né? No equilíbrio. Porque você tem que se envolver, mas você não pode ultrapassar os certos limites. Apaixonadamente, com aquele equilíbrio. Isso é igual na educação, em casa, nós temos que fazer isso. Eu peguei aqui, é Adriano Calzone. Ele escreveu Madame Kardec, que é uma pesquisa sobre a vida dela, inclusive, sobretudo, após a morte de Kardec. E ele também escreveu Em Nome de Kardec.
Ainda tem um terceiro, mas o terceiro é uma compilação de vários autores que abordam ao tempo de Kardec, quer dizer, por que situações aconteciam, justificando o tempo, a condição, as guerras que teve naquele tempo, né? Porque teve aquela guerra franco-prussiana, teve ali aquela deposição, teve a Revolução Francesa, foi tudo na época ali que Kardec estava em Paris, e a Madame Kardec também. Então, mas aí é interessante isso, assim, né? Ele fala. Mas aí, se alguém quiser legal, eu alguma gostei, depois eu informação... quero ver esse livro, para ver se eu consigo comprar. Vamos seguir, Ramon? Nara, quer ler para nós? Tua mãe e teus irmãos que querem te falar. Isso, tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. É o trechinho a ser estudado. O instante das iniciativas é sempre um momento valioso na atividade de todos. Na pauta das circunstâncias, é necessária a atenção, já que, do plano maior, os que zelam por nós deixam sem interferências mais amplas que despertem em cada um as novas opções de vida. Recebemos a todo instante regras e informações para seguirmos, mas é a partir das definições pessoais que marcamos a dose das pretensões que nutrimos. Tua mãe e teus irmãos apontam um processo de relação do indivíduo com tudo e com todos, sob a inspiração dos sentimentos mais nobres. Querem tais valores expressar dentro da determinação divina, que, no entanto, sabe aguardar no tempo e no espaço a nossa adesão. É aí, né? Isso, até aí. Deixa eu já comentar alguma coisinha que eu entendi aqui, né? Então, quando fala tua mãe e teus irmãos querem falar-te, então acho que ele já comenta aí, assim, que a todo momento nós estamos recebendo informações, conselhos e tudo, que nos despertam para as opções da vida, como ele fala aqui, né? Então, como que nós vamos encarar isso? Eu achei interessante, a partir das definições pessoais e da dose de pretensão que nutrimos. Isso é tudo que a Gleide falou agora mesmo. O povo pode falar, se você não concorda com aquilo, você vai no seu caminho. Por quê? Você tem a sua conquista pessoal, aquilo que nós já fizemos até agora. Agora, o importante é que a nossa análise sobre tudo isso seja uma análise madura, uma análise consciente, para a gente evoluir. E a gente nunca deve se negar aos conselhos, às coisas que nos vêm, sem uma análise. Né? Porque se a gente reflete sobre aquilo, às vezes a nossa visão está embotada diante de algumas coisas e um conselho ajuda-nos a despertar. Mas também não podemos ferir as nossas convicções a partir do que o mundo aplaude. A gente fala muito isso, né? Nem tudo que o mundo aplaude é bom, então, ou é certo. Então, isso é desenvolvimento da maturidade. E aí aquela frase que a Gleide falou, quando que o espírito fica maduro? Quando ele desperta para essa compreensão do que ele quer, ele vai saber, porque ao mesmo tempo que quando ele sabe o que ele quer, ele faz as suas escolhas, ele vai se responsabilizar por elas. Então, ele não vai culpar ninguém, fala, não, eu escolhi, porque eu acreditei que aquilo é o certo, né? E nós, assim, esse tua mãe e teus irmãos, talvez, Jesus também quis dizer, assim, que
a inspiração que nos vem a todo momento, diante das dificuldades da vida. Deus não desampara ninguém. Então, esse querer falar pode vir, como eu já disse, na forma de um livro, na forma de um amigo que vem aconselhar, uma situação que ocorre, que se a gente tiver a maturidade bastante e perspicácia para captar aquilo, analisar com madureza, nós vamos acertar, né? Mas só isso, estou falando demais. Então, mas essa cena, quando os parentes de Jesus chegam, querem te falar, mãe, irmãos, que é essencialmente família, mesmo a família é sempre a partir das definições pessoais, é o indivíduo, é a escolha individual, que marcamos dose das pretensões que nutrimos. Então, aqui um grande ensinamento do Evangelho. Jesus, não é que ele estava desvalorizando o papel, não era desvalorizar o papel da família, mas sim que mesmo os que mais te marcam, você ainda, acima disso, estão suas definições pessoais, o seu tempo de decisão em cada detalhe da sua vida. Mesmo, por isso que ele volta para o público lá, ele fala, meu pai, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de meu pai que está no céu. Quer dizer, que cada espírito, se ele não tiver referência do Deus dentro dele, para suas definições pessoais, não é apenas uma família, é mais. Você tem que ir além. Não é a influência da família, porque ele fala que zelam, olha lá, na pauta das circunstâncias é necessária atenção, já que o plano maior, os que zelam por nós. A família é os que zelam por nós. E, olha lá, sem interferências mais amplas que despertem em cada um as novas opções de vida. Mas a decisão é nossa, apesar de todas as interferências que as famílias exercem sobre os espíritos. Olha que profundo que é esse evangelho explicado, né, agora por esse autor. É interessante, porque ela, tua mãe, teus irmãos apontam um processo de relação do indivíduo com tudo e com todos, sob a inspiração dos sentimentos mais novos. Quer dizer, que mesmo que nós vamos colher, igual você, Nara, indicando, né, tudo esses livros que estão saindo agora, todo o desvio do espiritismo, do próprio espiritismo que foi acontecendo, não vai atrapalhar quando a gente busca essa verdade dentro de nós. Por isso que o Cristo falou, o Anã fala, que armas você tem? Ele fala, a verdade. Quer dizer, que está dentro de nós. E buscar isso é o que Jesus nos convida a todo instante, através do seu evangelho. É buscar em nós essa decisão, no íntimo do nosso eu essencial, que temos que buscar. Apesar da família estar zelando constantemente por nós. Não é desprezando a família, mas é colocando ali esse ensinamento que a decisão depois vai ser individual, vai ser uma proposta do próprio espírito. Porque terminada aquela encarnação, gente, termina o parentesco. Eu não vou ser mais a filha, o pai, ou daquele processo encarnatório. Eu já sou um espírito herdeiro de mim mesma. E com outras, você já passa para outra proposta. Você tem que ter essa consciência. Quanto mais consciência você tem que ser um espírito e que tudo isso aqui é passageiro, você está em uma única oportunidade com esses espíritos, você modifica totalmente o seu julgamento
a respeito de parentela e de familiares. Muito bom o estudo de hoje, muito interessante. Ele quer falar alguma coisa? Tem como você colocar o texto? Porque senão eu perco um pouquinho minha linha de raciocínio, que eu estava pensando. Então, você consegue colocar? Eu achei interessante aqui nesse primeiro parágrafo aqui, é que ele fala assim que o instante das iniciativas é um momento valioso nas atividades de todos nós. Então, assim, quer dizer, a tomada de decisão, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer da minha vida é um momento extremamente importante, porque é aí que dá o ponto de partida da minha tomada de decisões, né? Então, assim, e fala que a gente tem que ter muita atenção, né? No que eu quero ser, no que eu vou fazer, no que eu pretendo ser. Então, a gente tem que ter bem definido esses planos, né? Do nosso processo, da nossa vida aqui na Terra, né? Então, achei muito importante também que ele fala assim, que o plano maior, ele zela por todos nós, né? Vem, nos dá as inspirações, sem interferências amplas, quer dizer, não interfere no nosso livre-arbítrio, não interfere nas minhas escolhas. Eu sou responsável por mim mesmo, como diz no Evangelho, né? Vós sois responsáveis por modelar a vossa maleável argila. Então, quer dizer, eu sou construtor do meu destino, né? Eu sou o construtor de mim mesmo. E achei importante falar assim que vem essas regras, né? Mas cada um de nós vai fazer dela aquilo que o meu livre-arbítrio determinar, o que a minha escolha determinar. Não é uma receita que vem pronta, né? Tem os ingredientes, mas quem vai elaborar e quem vai produzir isso tudo sou eu, né? Porque a palavra de Deus e de Jesus, ela não vem pronta para ninguém. Jesus lança sementes, como as parábolas, mas quem constrói o raciocínio sou eu mesmo. Quem elabora tudo isso sou eu mesmo. Então, dependendo das minhas escolhas, é que vai determinar do que eu estou me nutrindo, né? O que eu devolvo vai depender se eu aprendi aquele ensinamento, se eu conseguir traduzir ele em ação eficiente, porque às vezes muito, como dizia o próprio Jesus, né? Veem, mas não enxergam, né? Escutam, mas não ouvem. Então, assim, e a espiritualidade respeita cada momento de cada um, porque o fruto não amadurece antes do tempo, né? E a gente precisa ter esse olhar de ver, cada um está no seu momento, cada um está no seu tempo. E não querer impor as nossas decisões, querer... Tchau, vai com Deus. Que a gente não querer... porque o espiritismo ele não violenta consciências, né? Respeita o tempo de cada um. Cada um vai construindo a sua história, cada um vai construindo o seu destino, porque é a partir daí que eu construo meu conhecimento também. É um processo individual, né? Individual. Cada um vai se construindo. Como a Gleide disse, quando nós partimos daqui, eu vou estar de frente comigo mesma. Não vai ter ninguém ali à minha volta. É eu e minha consciência. São os meus atos e a minha consciência. Aí vai demonstrar tudo isso do que eu me nutri durante toda a minha encarnação, né? Então, achei muito importante que, no entanto, saiba aguardar o tempo e o espaço da nossa adesão. Muitos ouvem a palavra, mas não querem, né? Ouvem, mas escutam, mas não ouvem, né? É o que a gente pensa muito hoje. Mas é como disse, enquanto o espírito não está consciente das suas enormes responsabilidades que tem perante si mesmo, ainda permanece, né, nessa situação, né? Não consegue despertar ainda, né, para essas verdades eternas. Porque o evangelho não impõe, o evangelho expõe. Né? Ele expõe, ele não impõe. E nós queremos impor. Nós queremos, através das religiões, o que fazer? Dogmatizar, dar regras, dar normas, dar leis. Nós queremos controlar. É o controle do não existe, não existe. Porque o próprio Cristo falou nesse momento histórico em que ele fala, quem? Sua mãe quer te falar, seus irmãos.
Quem é minha mãe? Quem? Eu tenho que me ligar primeiro em quem é o Supremo Senhor das minhas decisões individuais. Veja isso. Nós temos que ir a fundo em cada coisa, a fundo, para não nos perdermos nas escolhas mal feitas, equivocadas, e engraçado que só despertamos a nossa consciência quando a gente sofre, vai sofrendo, o sofrimento vai minando as doenças e vai atacando o espírito de todas as formas, até que de repente você fala assim, não, chega, basta, eu não quero isso mais para mim. Mas as pessoas têm que chegar nesse nível de entender. Por isso que não se força numa estrutura. E o Espiritismo não força ninguém. É a liberdade mesmo, é o livre-arbítrio, é o autoconhecimento. Tudo isso é que faz do Espiritismo o grande conhecimento do nosso século, que ainda está para ser conhecido, está para ser desenvolvido, está para ser estudado, sentido. Nós estamos ainda em estaca zero, ainda esmiuçando um pedacinho aqui, graças a vocês. Graças à caridade que vocês têm aí de ficar com a gente para despertar esses pormenores. Muito obrigada, gente. Eu me lembrei agora de uma história que a Gleide falou, né? O sofrimento, esse buril, né? Que vai nos lapidando, de que certa vez, né? Um homem chegou num determinado lugar, tinha um cachorro chorando muito, uivando, né? Horrores. Aí ele pergunta para outra pessoa que estava lá perto, mas por que esse cachorro está gritando de tanta dor? Ele falou, porque ele está deitado em cima de um prego. Nossa, mas por que ele não levanta? Porque ainda não doeu o suficiente. Então, assim somos nós, né? Retrata muito bem, brilhante, às vezes. Brilhante. Enquanto nós não levantarmos do prego em uma decisão individual, é certíssima, não vamos cair. Mas esse prego também, ele pode, assim, ter uma conotação. Eu já fiz uma reflexão sobre isso. Uma pessoa que vem e te esclarece alguma dúvida sua, uma pessoa que te abre a visão. Então, muitas vezes, a gente não precisa esperar chegar lá no fundo da dor, que o prego chegar lá no íntimo da alma para abandonar. A gente pode abandonar antes. Sim. Porque o sofrimento seria o fundo do poço, não precisamos chegar lá. Né? E Jesus, com essa passagem aqui, ele está mostrando para nós, ele está retomando o assunto principal, né? Quem é tua mãe e seus irmãos? Quem é nossa mãe e nossos irmãos, a não ser toda a humanidade? E toda a humanidade encarnada e desencarnada, né? E se você for ver bem, até os seres animais, seres vegetais, todos esses aprendizados que a gente vem aprendendo aí, que são todos nossos irmãos em evolução, né? Então, ele vem ampliar muito essa visão para nós. Mas sempre, conforme vocês disseram, respeitando o quê? O nosso momento, o nosso livre-arbítrio. Porque se você perceber bem, mesmo que ele no final ele fala assim, ó, querem tais valores expressar dentro da determinação divina, que, no entanto, sabe aguardar no tempo e no espaço a nossa adesão. Ou seja, por mais que ele está nos mostrando que a família verdadeira é a família universal, essa irmandade que Deus nos criou, Deus respeita o nosso momento de aderir a essa felicidade eterna, né? Então, uns vão chegar mais rápido, porque vão escolher determinado caminho, outros vão dar várias voltas até chegar no mesmo objetivo. Mas aí entra Jesus e a doutrina espírita nos mostrando, né, que nenhuma ovelha se perderá, né? Todos chegarão. O amor divino é muito grande. Ele vai deixar 99 ovelhas lá e vai buscar essa ovelha perdida. Então, que a gente possa despertar antes de sofrer tanto. De doer tanto. Mas às vezes a gente fica recalcitrando, né? Como Jesus disse a Paulo, né?
não te recalcitre sobre os aguilhões, porque já tinha o chamamento, já tinha vindo várias vezes. Mas precisou apedrejar Estevão, precisou Abigail desencarnar, né? Várias coisas acontecerem para que ele pudesse despertar, ficou recalcitrante, mas veio o próprio Cristo frente a ele e diz para ele, né? Eu sou a mensagem, eu estou aqui, né? A gente não precisa do Cristo vir, né? É sentir a mensagem aqui dentro do nosso coração, para a gente aderir a essa mensagem, né? Mas mesmo porque, conforme a Nara disse, né? A resposta, aí a gente pode colocar como o Cristo mesmo, ele está vindo em várias oportunidades nos mostrando. Sim. Uma oportunidade é esse momento nosso de conversa, outra oportunidade nossa é numa leitura, em várias oportunidades, né? Cabe a nós despertar nesse momento. Desperta, aí você pega... tu que dormes. Desperta. É verdade. Ramon tá quietinho hoje. O que mais, pessoal, que nós vamos falar sobre esse momento? Antônia, Essado, Sônia. O Tonho está concentrado igual o Ramon. E eu também, hein, Nath? Ah, Marlene, agora você começou. Né? Eu chego atrasada e eu pego o bonde andando. Mas tá bom, tá ótimo. Seja bem-vinda. Escutando aí as meninas dando esse show de bola, né? Você viu que beleza? Então. Estão inspiradas mesmo, graças a Deus. Bom, Ramon, vamos iniciar a família universal? Já faz uma préviazinha aí da leitura. Nara, continua lendo, por favor? Então vamos, família universal. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí ele vai analisar. Porém ele, respondendo. Com esta conjunção, o mestre como que represa o curso das ideias até então expostas. A limita a uma feição puramente material, para retirar do fato ensinamento de ordem espiritual. Ao redirecionar o curso dos pensamentos, responde ele de modo claro e insofismável, valendo-se do encaminhamento mental do interlocutor para ampliar o seu grau de percepção. Todo diálogo pressupõe um retorno pessoal, uma resposta que reflete aquilo que trazemos na consciência, como modelo da verdade. Muitas vezes, optamos pelo silêncio, mas a demanda interna exige um posicionamento dentro daquilo que já conseguimos apreender. Ótimo, Nara, obrigado. Interessante essa frasezinha aqui. Porém, ele respondendo. Achei interessante que fala aqui, ó. Com essa conjunção, né, logo no início, é o mestre, como que represa o curso das ideias até então expostas, a limita a uma feição puramente material. Aí depois, para retirar do fato o ensinamento de ordem espiritual. Nós não precisamos nem falar, né, porque às vezes a gente vai falar de Jesus, a evolução é tão distante, porque quando ele vai usar da palavra, ele busca algo profundo, que é o quê? É retirar de tudo esse conhecimento, né, esse ensinamento de ordem espiritual. Ele usou toda essa circunstância para nos mostrar algo muito mais profundo do que só aquela questão ali, não, minha mãe consanguínea, meus irmãos consanguíneos, ou primo que seja, mas não, ele falou da família universal, né? Ele deu esse sentido coletivo, amplo e espiritual. Eu vou me deter só nesse ponto aqui, porque vocês querem comentar mais para frente aí, tenho certeza.
Eu achei interessante, assim, que a didática de Jesus, ele para esse curso das ideias, leva a pessoa a refletir, para que ela possa, aqui, como diz, aprender tudo aquilo, né, a mensagem espiritual daquilo. Então, quer dizer, vamos refletir, vamos pensar, né? Vamos redirecionar o curso do nosso pensamento, a algo muito além de tudo isso que vocês estão vendo aqui, da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, né? Então, a mensagem é muito mais profunda. Vamos ir mais além de tudo isso daqui, né? Que a gente pode tirar de tudo isso. Então, quer dizer, ele via o que estava na consciência porque a percepção de Jesus, aí esse retorno que a pessoa dava a ele, estava mostrando aquilo que a pessoa tinha como modelo para si mesma na sua consciência. Ele conseguia extrair aquilo. E a partir daí, exigia da pessoa um posicionamento diante daquilo que estava sendo exposto a ela. Então, tudo aquilo que a gente já consegue aprender aqui mesmo diz. Às vezes, a gente faz a opção pelo silêncio, mas internamente, nós já estamos tendo um posicionamento perante aquilo. Automaticamente, aquilo vai sendo processado ali dentro da gente. A gente vai tendo uma tomada de consciência de toda aquela situação. Né? E isso a gente vai elaborando isso e vai criando uma linha de raciocínio para ver como que está o curso dos nossos pensamentos e qual é aquela, né? Qual é a minha verdade perante aquela situação. Né? A gente faz isso a todo momento, né? Todo momento. Agora, você imagina quando Jesus alarga esse horizonte para nós. Sim. Olha a importância do aumento do nosso grau de percepção. Por isso que ela, valendo-se do encaminhamento mental do intelector para ampliar o seu grau de percepção. Olha o tanto que nós temos pouca percepção. Porque a percepção é que vai fazer a identificação do nosso sentimento, da nossa reação, do nosso emocional. E quando a gente faz isso, por isso que a resposta é o silêncio. Olha lá, muitas vezes optamos pelo silêncio, porque nem sempre nós estamos prontos, né, a resposta. Agora, toda demanda, todo esse ensinamento, ela demanda um posicionamento. Demanda. E vamos fazer isso, consciente ou inconscientemente, errando ou acertando, é a experiência. Por isso que uma vivência, nós somos experientes em quê? Nós passamos por uma vida, tivemos uma programação reencarnatória específica. Cada um de nós aqui está vivenciando uma programação reencarnatória única, particular, individual. Nós somos experientes em quê? Em quê? Nós vamos ser o resultado dessa experiência. E isso é o treinamento, o evangelho, o nosso treinamento da percepção, principalmente. Por isso que Jesus quis ampliar a percepção do interlocutor. E é isso que nós fazemos no ensinamento religioso. Nós temos que aprender a fazer isso. O Cristo é o maior exemplo do evangelizador que temos. Se nós nos aproximarmos um pouquinho dessa didática, nós já conseguimos alguma coisa dentro de nós e ao nosso redor. Mas a percepção é muito importante, porque às vezes a pessoa ela é só reativa, ela é automática, ela é reativa, ela é superficial. E quando a pessoa é assim, você tem que ter mais cuidado ainda com reações emocionais. Por isso que manter-se em silêncio, muitas vezes, é uma grande, vamos dizer, resposta para o que acontece na hora. Muito bom, Leite. Muito bom. Ramon, quer falar alguma coisa? Você tinha habilitado o áudio?
O pessoal já falou tudo aí. É só, acho que a gente tem que ter essa autopercepção, né, do que respostas nós estamos dando internamente, né? E aprender a observar com carinho o jeito que o outro responde também, porque aí a gente já consegue acolher mais e consegue nos comunicar melhor, né? Então, fiquei pensando assim também que pessoas mais evoluídas que a gente não consegue perceber direito qual é o tipo de resposta que ela está dando. Mas, por outro lado, a emanação fluídica de amor de pessoas mais evoluídas é muito grande e qualquer um consegue perceber também, né? Então, surgiram esses pensamentos aqui durante a fala de vocês, né? É mais um processo assim, eu tenho me acostumado a ficar me observando com muita exigência, mas sem sofrer tanto também. É assim, no sentido de observar para procurar me conhecer, mas também aceitar o que eu sou, né? Então, ter humildade, né? Não, tá bom, não consigo ainda aqui, ainda falta um chão para percorrer aqui, né? É um exercício difícil no começo porque a gente começa a se maltratar, mas depois de um tempo, quando a gente consegue acomodar esse exercício com alto amor, com menos vaidade, menos orgulho, vira um processo muito importante para a gente, né? Então, Jesus se aproveitou as palavras são, né? Se aproveitando, valendo-se do encaminhamento mental do interlocutor, né? Então, e aí tem o encaminhamento mental do interlocutor e tem o meu. Então, o que o outro traz? Se eu não presto atenção, se eu não estou lúcido, eu interpreto o que o outro me mandou a meu modo. E às vezes o meu modo eu acho que é o outro que está errado, às vezes sou eu, né? Então é um negócio, é uma reflexão tão importante, né? Quantas vezes eu já briguei com as pessoas porque eu estava fazendo essa interpretação ao meu modo, não foi nem o que a pessoa quis dizer. Foi nem a intenção da pessoa. Às vezes eu nem externei, mas eu briguei por dentro, né? Fiquei chateado por dentro. E aí, assim, eu acho que quando a gente pensar na nossa lucidez na vida, tem que pensar nessas coisas. Quando estou desarmado, assim, quanto que eu já estou desarmado do orgulho e da vaidade para enxergar a realidade. A minha realidade, a realidade do mundo, a realidade do outro, né? Enfim, é tanta coisa que dá para pensar, né? Isso aí, Ramon. Bom, pessoal, infelizmente o tempo aí voa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem pressa, esse estudo aí dessa mensagem que a gente está estudando pelo livro Luz Imperecível, a gente pode continuar ela, né? E está dando fruto, eu acho que a gente está colhendo frutos desse estudo aqui com o livro nessa passagem. Então, vamos continuar na semana que vem, vamos continuar estudando. Bom, Ramon, faz a prece para nós. Vamos agradecer a Deus por mais uma tarde de estudos do nosso grupo. Essa oportunidade que tem alta significação nas nossas existências. Temos que agradecer a Deus por esse momento da nossa evolução, que nos permite chegar a tais reflexões e pedir ao grande Pai a lucidez, a fortaleza interior para conseguir absorvê-las, interpretá-las, aplicá-las. Jesus, Mestre querido, dissolve as nossas maldades, elas nos envenenam o coração,
nos impedem de enxergar. Cura-nos essa cegueira, Jesus, porque efetivamente agora desejamos alçar, ascender em direção ao Pai maior. Abençoa, Jesus, os nossos familiares, os nossos lares, os nossos deveres. E fica conosco, Jesus, nessa empreitada desta encarnação, para que nós nunca mais nos distanciemos de Ti. Que assim seja.